Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos refletir no Salmo 111. Abra comigo aí, por gentileza, a palavra do Senhor. No Salmo 111, esse salmo não tem um título e ele diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, esse é um salmo de louvor ao Senhor. Começa com essa expressão aleluia, que significa louvado seja Yah, que é a abreviação de Yahvé. Louvado seja Yahvé, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E ele diz que vai louvar o Senhor de todo o coração, vai render graças na companhia dos justos e na assembleia. Ou seja, é um contexto de ajuntamento solene, de culto público, de ajuntamento do povo de Deus. E ele apresenta algumas considerações aqui sobre as obras de Deus. Fala que grandes são as obras do Senhor. Fala que o Senhor é aquele que dá sustento aos que o temem, que não se esquece da sua aliança. E vai dizer também que Ele é aquele que enviou ao seu povo a redenção. Ou seja, é uma expressão de louvor com gratidão ao Senhor na coletividade, na Assembleia dos Santos, se lembrando das obras de Deus e especialmente da redenção. É um salmo que nos orienta bastante sobre como adorar o Senhor, como nos ajuntarmos, o que deve ser o objeto da nossa reflexão, da nossa adoração, da nossa gratidão. O que temos que ter em mente, qual deve ser a nossa reflexão, o que deve estar inundando o nosso coração quando a gente se apresenta diante do Senhor para o adorar enquanto igreja, enquanto povo de Deus. E é um salmo que eu te recomendo a lê-lo depois mais algumas vezes, para que você pense um pouco a respeito disso, inclusive para que você pense também a respeito do teu compromisso com o culto, qual o valor que você dá a ele. Nós vimos que quando se estabeleceu a pandemia, as pessoas, com 2, 3 semanas depois que os trabalhos presenciais estavam suspensos, as pessoas reclamavam, ai, que saudade do culto, ai, que saudade da igreja, ai, que saudade dos irmãos, enfim. Cheio de tristezas, de saudades. Mas, com a possibilidade do retorno das atividades, nós vemos que as pessoas não estão tão empenhadas assim. E eu não estou me referindo àquelas que têm um justo receio e preferem não ir. Não estou me referindo a essas. Estou me referindo àquelas que não têm dificuldade nenhuma em sair de casa nesse período. Aquelas que não estão guardando a quarentena, aquelas que não têm limitações na saúde, aquelas que fazem uma série de coisas, que vão numa série de lugares que estão normalmente circulando, mas na igreja vai uma vez ou outra. Então pense um pouco a respeito disso, leia esse salmo, veja como que o salmista se mostra grato e como que ele quer estar junto com a coletividade, com o povo de Deus, para render graças e agradecê-lo pelas suas obras, e especialmente pela redenção. E no nosso caso, nós temos que celebrar a redenção em Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui hoje, olhando para esse salmo, para o versículo 10, que diz assim:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o salmista usa o termo temor, o que ele tem em mente aqui não é terror, não é medo desenfreado. Ele está falando de uma reverência que se estabelece no coração a partir da compreensão de quem Deus é, né? O Criador, o Senhor de toda a criação, a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida e o nosso dever de lhe prestar obediência e de nos submetermos a Ele. Então, o temor, ele é esse exercício de devoção construído sob essas premissas, ou seja, a gente sabe quem Deus é, a gente sabe da autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, a gente sabe do nosso dever de amá-lo, de honrá-lo, e que essa honra e esse amor têm que ser demonstrados a partir de uma vida de obediência e de submissão à vontade dEle. Então, o temor tem a ver com isso, com essa disposição de coração, de considerar Deus em todos os nossos caminhos. E aí, então, ele diz que esse temor é o princípio da sabedoria. Não princípio como início, né? Tipo início, meio e fim. Não é um princípio, né? Numa perspectiva cronológica, de assim, tempo. Mas é o princípio no sentido de base, de fundamento. Está dizendo que a verdadeira sabedoria, ela se edifica, ela se constrói em cima dessa premissa, em cima dessa realidade. De forma que, onde não há temor do Senhor, não há sabedoria verdadeira. Não há. E por que isso, meus irmãos? Porque a verdadeira sabedoria, ela precisa reconhecer que o propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus. Precisa reconhecer que viemos de Deus, devemos viver para Deus. E o nosso propósito é viver na eternidade em comunhão com Deus por meio da obra de redenção que o nosso Senhor Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. A verdadeira sabedoria vai reconhecer a própria limitação, o próprio pecado. E isso vai fazer com que nós andemos humildemente diante de Deus e diante do nosso próximo. O temor do Senhor vai nos levar a essa sabedoria, que também vai nos fazer viver nesse mundo dependendo da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para a gente superar as nossas limitações, para a gente vencer os nossos próprios pecados. De forma que, sem o temor do Senhor, nós não teremos nunca essas compreensões e jamais teremos uma vida que é verdadeiramente sábia. Então, se você quer ter sabedoria na tua vida, se você quer tomar decisões sábias, tema ao Senhor. Invista tempo na leitura da palavra, na oração, para aprofundar na tua consciência aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, para que você passe a ver o mundo cada dia mais conforme Deus quer, conforme a palavra do Senhor nos mostra. Faça das Escrituras os seus óculos para você enxergar o mundo, para você enxergar você mesmo, para você enxergar a criação, enxergar as relações humanas e principalmente para você olhar para Deus e discernir o que Ele quer da tua vida. A palavra do Senhor é a única bússola confiável que temos nessa existência. É a única coisa que pode de fato nos guiar e nos mostrar o caminho do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma revelação do Senhor para a nossa vida. Então que você invista tempo nisso e que Deus trabalhe o teu coração e que jamais falte ao teu coração o temor do Senhor, para que você viva de forma sábia. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.